Hola, bona tarda. Bé, simplement donar unes paraules de benvinguda per a aquesta sessió, segona sessió de les jornades Reparant el passat. Com ja sabeu... Què? Vale. Com ja sabeu, avui tenim la projecció del documental Rocinha and the Other Wild Animals, que és un documental molt recent, de l'any 2023, i és un documental que tracta sobre l'exposició colonial d'Oporto, que es va celebrar l'any 1934, i és un documental que ha fet una gran recerca d'arxiu. Ja veureu el tipus de recerca, i a més vinculat amb problemes d'actualitat a Portugal, com és la qüestió del racisme, la qüestió de la migració, i que connecta precisament aquest vincle entre el passat i el present a través de la història del colonialisme portuguès i de l'Estado Nuevo. Per a aquesta sessió tenia el plaer de comptar posteriorment amb un col·loqui amb la seva directora, en la Marta Pessoa, que ens acompanya, i a qui agraïm que acceptés la invitació a participar en aquestes jornades. I també en aquest debat participaran Miguel Ángel Rosales, que és també un director de documentals com Gurumbé i especialista precisament amb el tema de l'antropologia de la imatge i antropologia visual. Res, és un documental només a nivell tècnic, una durada d'1 hora i 40 minuts, per tant el projectarem ara mateix, i posteriorment sí que la Marta podrà explicar el context de producció i introduir alguns temes de debat, com és aquest ús de la imatge d'arxiu i com són altres qüestions que puguin sorgir del debat amb el públic. Per aquest debat també només assenyalar que tindrem traducció simultània del portuguès i del castellà, per tant es podrà entendre tot, i que el documental és en versió original en portuguès amb subtítols en català. I res més, agrair-vos l'assistència i podem començar amb el documental. Aqui é muito esquisito. Pronto, depois de vermos o filme, que para mim foi fantástico, eu estava a falar com a Marta antes, quanto mais vejo o filme, já vi várias vezes o filme e é fantástico. Pronto, e nós estamos aqui com a Marta Pessoa, que é a realizadora também. Não sei se quiseres te apresentar um pouco, talvez melhor do que ninguém, não é? Para te apresentares e para que possas mais ou menos dizer, antes da Rocinha, quais é que foram os outros trabalhos cinematográficos que fizeram mais ou menos, qual é que é o teu trabalho? Então, primeiro que tudo, é estranho também para mim estar a falar português, vou tentar falar o mais também devagar possível, porque... Pode falar à vontade. Por isso vou passar a apresentar-me e a agradecer o convite para estar aqui a mostrar a Rosinha e outros bichos do mato. Muito rapidamente uma apresentação, porque eu acho que queremos conversar sobre o filme, sim, rapidamente sobre mim. Eu tenho trabalhado essencialmente em documentários e muito sobre o período da ditadura portuguesa, o Estado Novo. E não foi uma ideia que eu tivesse de meu projeto de vida andar a fazer filmes sobre a ditadura, mas os ecos políticos, a herança da ditadura em Portugal é de tal maneira forte que um filme foi levando ao outro. Cada vez que fazia um filme, comecei por fazer talvez o primeiro sobre a guerra colonial do ponto de vista das mulheres. E então logo falei com muitas mulheres e elas foram-me dando dicas de como é que era a vida delas em ditadura, seja pela perseguição da polícia política, seja pelo estado de medo permanente, da falta da liberdade, e então isso levou-me a outros trabalhos, a outros filmes. Este aqui também foi um bocado herança dos outros, da guerra colonial, e depois voltei a fiz um sobre a sensação chamada o medo à espreita, que agora está outra vez bastante pertinente, porque é a sensação de uma pessoa se sentir perseguida
e sempre a sua liberdade ameaçada, e a seguir esse levou-me à condição das mulheres, a invisibilidade também das pessoas, que é uma coisa que é recorrente em todas as ditaduras, e então trabalhar sobre a invisibilidade das mulheres durante esse período de ditadura. E este foi por uma súmula de tudo o que foi ouvindo e por coincidência ser o início do Estado Novo português, não da ditadura, que nós começámos com a ditadura militar em 1926, mas em 1933 o Estado Novo, que durou até à nossa Revolução. E foi assim que eu cheguei, pegando filmes uns nos outros e estando a trabalhar sempre por coisas da ditadura, mas que ainda se refletem no dia de hoje, não só no meu país, mas que depois se extravassam e são comuns à história de muitos países, não só europeus, mas também um bocado pelo mundo inteiro. Pronto, e depois a Rosinha, não sei se queres que passe já para falar da Rosinha. Sim? Sí, ya te iba. Sim, aliás, eu queria te perguntar como é que surgiu a ideia, né? Como é que surgiu o projeto? Como é que surgiu o projeto com o trabalho de arquivo que fizeste? Eu também gostaria de falar pela primeira frase que vi no filme, que para mim é fantástico e que nós podemos aplicar muito bem à Espanha. A Espanha, país racista também, não é? Eu acho que todos nós que vimos o filme estamos a viver aqui, há tantas semelhanças, muitas, muito parecido como é que nós estamos a perceber o racismo e como que a história das colónias e como é que tudo o legado colonial está a se perceber hoje em dia também no confronto com os signos e símbolos da identidade nacional, como mostraste com as minhotas, não é? Mas além disso, eu gostaria de te perguntar, como é que apareceu o projeto? Como é que conseguiste ter acesso aos arquivos, não é, da exposição colonial? Depois de ter dito que andei a trabalhar sobre coisas da ditadura, e este sendo também uma exposição do tempo do início da ditadura do Estado Novo, começou exatamente pela frase de Portugal não é um país racista. E onde é que apareceu esta frase? Esta frase apareceu ao momento de surgimento muito intenso e muito repentino no sentido de visível, da extrema-direita em Portugal. E houve há muita violência policial, especialmente contra as pessoas negras, e houve a necessidade da extrema-direita, fez uma manifestação com uma faixa, exatamente a dizer Portugal não é um país racista, exatamente para dizer que isto é tudo mentira, nós não somos racistas, essa questão não se põe. Pronto, e é claro que perante aquela frase eu pensei assim, como não? Claro que somos um país racista, isto não tenho qualquer dúvida nenhuma. E é claro que esta frase, uma manifestação que seria insignificante, de repente, para grande espanto da sociedade, foi apanhada e foi repetida como, pois não, nós não somos um país racista. E de repente voltou outra vez todas as ideias de um colonialismo suave, do colonialista bonzinho, de todas essas ideias que sempre estiveram latentes, mas como houve a Revolução do 25 de Abril que derrubou a ditadura, que a nossa ditadura foi de uma revolução, parecia que havia ainda medo de falar, e de repente parece que isto foi o momento em que as pessoas decidiram começar outra vez a puxar as ideias colonialistas.
Portanto, foi a partir de um momento muito reativo de uma manifestação da extrema-direita em Portugal. É claro que eu já tinha trabalhado sobre isso, sobre a guerra colonial, e nós tivemos uma guerra colonial que foi de 1961 a 1974, que também reproduzia algumas coisas vindas do período da ditadura e que ainda é hoje uma ferida muito aberta na sociedade. Portanto, só que como é que eu ia fazer isto? E eu já conhecia a exposição, não muito bem, e sabia que era um zoo humano. Pronto. E também percebi que muito pouca gente conhecia esta exposição. Há uma exposição mais conhecida, que não é colonial, foi em 1940, chamada a Exposição do Mundo Português, em Lisboa, que foi uma exposição da ditadura, não era colonialista, apesar de ter uma secção colonial, era para mostrar ao mundo, outra vez, como nós éramos um país com as fronteiras mais antigas da Europa, com uma história imperial de 500 anos, só não teve tanta abrangência porque foi durante a Segunda Guerra Mundial. E muita gente conhece esta exposição, mas não a de 1934, e o que é que ela significou? O que acontece é que muito do que se passou e muito da ideologia e muito da imagem, do tipo de imagens que aparecem na exposição de 1934, ainda são válidas no sentido em que se vê hoje na sociedade. A forma do exotismo, de olhar para a mulher, de olhar para o outro, de fazer a diferença entre o nós e eles, entre o selvagem e o civilizado, ainda há muito essa herança. Por isso eu pensei, juntando este momento da extrema-direita com esta frase que identifiquei logo com a frase criada que rima com o mapa do Portugal. Portugal não é um país pequeno, que é também outra grande obsessão nacional de Portugal, é querer ser sempre grande. E a exposição e como lá foi construída, achei que era o momento ideal para fazer o filme. Os arquivos, a maior parte deles estão disponíveis digitalmente, estão disponíveis online, o que é extraordinário, porque Portugal, quando eu apresento o filme, é a primeira coisa que eu digo. Quase 90% ou 95% talvez dos arquivos, das imagens que vêm no filme, não os objetos, mas as imagens, tanto os textos, como as fotografias, como os jornais, estão disponíveis online. Qualquer pessoa, não é preciso ser um historiador, pode a partir do computador conhecer a história toda. Só não conhecemos porque não queremos ir lá. Pronto. E eu comecei por aí, exatamente pelo lado digital. E depois fui contatando os museus que, ao contrário do que se possa imaginar, foram muito receptivos e muito abertos a se filmar os espólios. Não tive nenhum entrave, com exceção de um museu que disse que podíamos utilizar, eu não posso dizer qual é, mas pronto, quem conhece sabe de onde é que as coisas vêm, que é o das máscaras que aparecem e o do dossiê que pediram para não referir qual é que era o museu. Não sei se era para não referir por causa do conteúdo ou por ser um museu que está também a ser reabilitado e que acharam que não podia, não foi filmado como estava exposto, por isso não queriam ser identificados. Mas todos os arquivos, todos os museus foram muito receptivos e à ideia de se filmar e sempre dizendo o que é que era o filme. Não houve nenhuma rasteira. Esta frase esteve sempre clara, o que é que era o filme, por isso eu não menti, não tentei dissimular para conseguir entrar nos arquivos.
Não, isso sim, o que também cria um grande espanto, porque começa-se também, percebe-se os abismos que há entre algum pensamento ainda muito enraizado e, ao mesmo tempo, a abertura dos museus. E a partir daí foi trabalhar e começar a pensar, mas acho que depois podemos falar com isto mais a pormenor ou não, de como é que depois era, como é que eu os vou mostrar. Isso aí é que foi o grande trabalho do filme. Pronto. Sim, sim. Sim, sim, com certeza. Mostrar o trabalho e as escolhas estéticas para mim foram fantásticas. Eu adorei o filme, a economia dos médios, a simplicidade na apresentação das coisas. Temos, não é, uma espécie de trabalho de escritório até que a câmara sai logo já no fim, quase no fim de tudo, não é? Para mim isto é extraordinário, porque eu acredito que o cinema que tem um pano de fundo político com um posicionamento muito claro tem que trabalhar também nessa economia. Não temos que desperdiçar nada. Os meios, como às vezes vemos no cinema, com aquela maquinaria enorme, quase para contar quase nada. Eu acho que esses filmes aqui são fantásticos, uma economia dos meios e podemos narrar muita coisa. Eu acho que conseguiste isso no teu filme. Eu gostaria de saber o que é que está por atrás. O que é que está por atrás na escolha de mostrar os arquivos e a sua materialidade? Não digitalizar, não apresentar um ecrã completo, nem percorrer o arquivo com a câmara, mas apresentação fantástica no tapete, não é? No jornal, com as fotografias nas mãos dos estudantes, etc. Portanto, o posicionamento político e estético por atrás também é flagrante. Pois, havia aqui duas questões essenciais de como ir fazer o filme. Primeiro era como mostrar o arquivo e depois e a segunda também era como mostrar o arquivo, mas de duas maneiras, que é como é que mostra o arquivo e quem é que mostra o arquivo. Houve muita discussão, cada imagem foi muito debatida, entre mim e a Rita, que é outra pessoa que aparece no filme, e às tantas nós decidimos logo que iríamos usar os materiais existentes tal qual eles existiam. Alguns produzidos na época, outros reproduzidos depois, mas na sua materialidade. Porquê? Porque já tínhamos visto muitas coisas, reportagens, outros filmes, em que entram nas imagens à procura de um pormenor, à procura disto, à procura daquilo, e nós queremos mostrar, a dizer, é esta a materialidade do arquivo. Estas são as provas feitas na altura, é assim que estão guardadas, também para dar essa dimensão do arquivo e do museu, da história, esse peso de como é que as coisas estão a ser guardadas e como é que podem ser... como é que podemos chegar a elas. Isso, por um lado, foi logo porque, por exemplo, como é que se filma uma fotografia ou uma prova da Rosinha, como é que se filma em tronco nu? E nós só achámos possível, depois de muita discussão, se mostrássemos tal e qual como se fosse a prova em si. O objeto em si. E depois quem é que ia mostrar? Bom, muitas destas conversas foram ensaiadas antes de sabermos que o filme ia ter este formato. Mas decidimos, esta é a história do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista não é Marta e Rita, é o ponto de vista do colonizador. Nós só podemos ter é a nossa história. Nós não somos um homem branco, mas temos essa herança. Por isso temos que ser nós a dar esta voz, para depois, quando alguém quiser interpelar, ser óbvio de quem é que está a contar esta história. Nós queríamos que fosse óbvio que éramos nós que estávamos a falar e que era a nossa voz,
que aquele eram os materiais reais e que depois fomos buscar também um ator para ler textos tão ligeiramente editados, mas são textos, não foram escritos, eles existem, ou seja, servem como prova, no sentido, isso também era muito importante, que uma das coisas que dizem muitas vezes é negar que aquelas coisas aconteceram ou que foram ditas ou que aconteceram. Não, nunca se disse isso. As pessoas nunca diziam, não se dizia assim, essas palavras. E ali estava a prova de que realmente as pessoas falavam assim, e escreviam e diziam mesmo raça, eugenismo, todas essas palavras, inferioridade, selvagem. As legendas são violentíssimas, a meu ver, de reduzem as pessoas a objetos mesmo. Por isso, materialidade do arquivo. Algumas coisas nós fomos comprando mesmo, porque tínhamos um pequeno subsídio e pudemos também, agora temos um espólio da exposição. E aquele, inclusive, é o jornal, descobrimos no Alfarrabista, e era os objetos depositados no museu. E depois éramos nós próprias, com a nossa voz, falando sobre os arquivos. Há uma fotografia, eu vou só dar um salto, porque há uma fotografia que essa sim eu tive sempre muitas dúvidas se a devia pôr, se a devia incluir, que é exatamente a minha fotografia. Ou seja, quando eu digo esta é minha, do meu pai, essa sim, dar esse passo para um arquivo pessoal da guerra colonial, por isso mais recente, ir buscar uma imagem de uma mulher mais recente, que é de 1973, levantou-me sempre muitas dúvidas até ao fim. Mas eu depois continuo a achar que estou certa, porque esse plano, essa indicação de ter posto isso no filme, levou a que muita gente fosse à procura nos álbuns de família a própria história pessoal dos pais com a guerra colonial. Ou seja, aquilo depois fez, aquela fotografia, aquele arquivo pessoal, fez com que as pessoas que viram o filme fossem à procura também dos vestígios da sua própria história, ou da história colonial na sua história, na história pessoal. Pronto, mas o arquivo pessoal foi o que eu tive sempre mais dúvidas até ao fim, porque há sempre essa questão, que é a questão da exposição do corpo, de estar a mostrar aquelas imagens. Sim, em relação ao arquivo, no teu filme, surge uma questão que para mim é muito importante, não é? Sempre está a faltar alguma coisa, qualquer coisa que está a faltar. Talvez o que está a faltar é o observador, não é? São as duas que estão a observar. E depois também ficar nu, o conceito de ficar nu ao mesmo tempo. E depois há uma questão que não sei se para ti causou algum problema, talvez, como a repetição constante do nu da Rosinha, o medo, o temor que talvez os arquivos hoje em dia poderiam, como é que eu diria, poderiam voltar a ter ou voltarem a ativar ao mesmo tempo os significados com os quais foram criados naquela altura no passado. Mais uma vez, uma mulher nua, não é? Que tem aquela parte que tem um risco enorme. Como é que conseguiste gerir isso? Há duas alturas no filme onde vais cobrir o corpo nu da Rosinha e estamos a perceber que há uma reflexão sobre a repetição do corpo nu constante. Como é que foi o teu relacionamento com o corpo nu? Bom, eu tinha aqui que gerir... tínhamos que gerir duas coisas. Uma era essa, era gerir o corpo da imagem, e outra era a atriz que entra no filme, a Binette, que tinha que fazer aquele papel e também tinha que fazer essa fantasmagoria, de olhar para aquela mulher. Eu devo dizer que o filme, as pessoas às vezes dizem,
tantas, no filme há tantas fotografias dela de tronco nu. Disse, vocês não fazem ideia de quantas fotografias é que há na realidade naquele arquivo. Isto é uma parte ínfima de imagens delas em tronco nu, dela e das outras. É impressionante. Já isto é uma pequena parte. Depois é assim, quase ninguém conhece esta exposição e a maior parte das pessoas, se conhecem, não fazem ideia, não faziam ideia daquele tipo de retrato das mulheres. Achavam que não era bem assim, havia uma ou outra imagem, mas que não tinha essa carga, por isso não havia, não se conhecia aquelas imagens. Por isso eu pensei, o que é que eu faço? Não mostro e continuo a não existir? Mas eu não quero proteger o colonialista. Eu de repente pensei, se eu não mostro, eu estou outra vez a defender o colonialismo, estou a dizer que estas imagens nunca existiram. Foi interessante, agora um parênteses, fiz duas sessões com duas antropólogas, professoras universitárias, sessões em Lisboa, e uma delas achou que eu não devia ter feito e não mostrava nas aulas, e a outra disse que achou muito bem que eu devia ter feito e que mostrava assim nas aulas. Exatamente porque achava que explicava, a que não mostrava, explicava e remetia os alunos para o arquivo digital. Pronto. Porque estas fotografias estão todas nos arquivos digitais. A outra dizia, não, que estava na aula, era aquele contexto, estava a falar sobre aquilo e mostrava. Eu não posso remeter ninguém num filme, não há parentes, não há links para sites, não há nada. Por isso eu tinha que dar o chamado o peito às balas, né? Tinha que assumir que estava com todos os riscos a mostrar aquelas imagens. E depois também foi um processo muito intenso, confrontar a atriz com as imagens, os miúdos que dançam também, e houve havia uma coreógrafa que trabalhava com eles, que era professora de dança deles, e que houve também todo um trabalho sobre a exposição e sobre aquelas imagens, o que é que elas representavam. E pronto, foi assim um bocado. E também com as minhotas do grupo etnográfico. Então houve todo esse trabalho que me levou a dizer, não, eu tenho que mostrar só no contexto do filme, ou seja, não há nenhuma imagem de promoção do filme, ou trailer, ou o que quer que seja, que tenha essa imagem da Rosinha ou outra em tronco nu, não há. Só mesmo no contexto do filme. Pronto, não sei, foi uma opção exatamente porque achei que se não o fizesse, estava mais uma vez a negar. Isso era a altura de dizer tudo o que eu queria dizer, tinha que ser daquela forma. E não há só essa violência de 1934, há o filme de 1932, aquele filme de 1932 em que as raparigas muito novas também aparecem em tronco nu. Essa exposição, esse filme está disponível digitalmente também online. Qualquer pessoa pode ver. E também foi para querer lançar um bocado esta discussão de como é que as coisas também estão mostradas. Porque se tira tudo, não sei o que é que fica. Eu também não sou historiadora, nem antropóloga, nem académica, mas começamos a tirar tudo. Rapidamente estamos outra vez na faixa da extrema-direita a dizer estas mulheres nunca sofreram violência. Não há nada na história que diga que estas mulheres sofreram este tipo de violência. E estas mulheres sofreram aquele tipo de violência. E voltando outra vez à fotografia da guerra colonial, as fotografias que os soldados tiraram na guerra colonial nos anos 60 reproduzem esse tipo de imaginário das mulheres que já estavam em 1934 e que foram sempre permitidas pelo regime de Salazar, da ditadura. Interessante. Muito interessante. Não sei, talvez se quiserem perguntar alguma coisa, ou se calhar posso
perguntar ainda mais coisas. Estás a ouvir? Posso perguntar em catalão? Sim, pronto. Então, muito obrigada pelo documentário. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, tem documentos, vamos lá ver, que possam nos aproximar a leitura que faziam as pessoas no passado? Eu acho que não. Acho que não têm documentos, mas tem alguma testemunha que escrevesse na altura? Estou a falar dos nigerianos. Tem alguma coisa do género? E depois... Bom, essa pergunta é essa. Ou seja, a história do outro lado, dos guineenses. Não, ninguém tinha voz, ninguém tinha voz nas colónias. Até começar-se a falar das guerras de libertação, no final dos anos 50, não havia discurso no sentido que ficasse escrito, e tudo o que havia, as pessoas eram presas e a polícia política era muito feroz em Portugal, na chamada metrópole, e muito mais ainda nas colónias. Por isso, qualquer ato de tentar falar sobre o assunto, ter voz, era logo reprimido. Não há nenhum registro. Depois havia também censura. E quando, ou seja, todo o movimento negro que existia em Portugal, mais ou menos nessa altura, era um movimento que estava não na Guiné, nem na Guiné-Bissau, nem na Guiné, nem em Angola, nem em Moçambique, estavam em Portugal. Ou seja, tudo o que era escrito por jornalistas ou pessoas de elite na própria, em Lisboa, não nas colónias. Aquelas pessoas, 34, há uma história, para além daquilo que foi escrito, que não foi escrito por eles, da vinda, da ida para a exposição. Há um documento posterior, que foi como se fosse ditado por aquelas pessoas guineenses que foram para a exposição, porque supostamente deviam ter sido pagos e não foram. Então houve alguém que escreveu a reclamar o pagamento, com a justificação: nós fomos, prometeram que nos pagavam, nós perdemos as nossas colheitas, nós perdemos um meio ano da nossa vida, fizeram-nos promessas e não nos pagaram. Isso também está arquivado, faz parte dos documentos do Ministério da altura, só agora é que foram vistos porque foram postos de lado, e é a única referência de voz destas pessoas na altura. Foi essa indignação de lhes terem prometido uma coisa e de não ter sido cumprida. Tudo o resto, quem falava por eles era a administração colonial. Mais ninguém tinha voz. Mesmo em questões de literatura, toda a literatura que era produzida na altura, ou seja, mesmo transmissão oral, era completamente reprimida pelo regime colonial, porque era uma coisa selvagem, logo para anular, para não existir. Por isso não existe nada de referência, como eu digo no filme, e também nunca ninguém se interessou, porque, por exemplo, a Rosinha, que foi fotografada, assediada de todas as maneiras, não há nenhum relato sequer do lado dos visitantes que alguma vez tenham feito alguma pergunta tão simples de bom dia, como está, ou bom dia, dormiu bem, ou não há, aquela mulher, não há voz nenhuma. Obrigada, Marta. Tenho uma pergunta. Como é que foi a relação de trabalho com a atriz e os dançarinos? Será que houve um processo de colaboração por atrás?
Será que eles tiveram algum contributo em relação à representação? Conseguiram contribuir eles também, da sua parte, ou não? Não sei, sei lá. No documentário eles tiveram algum papel ou alguma coisa? Agora não estou a encontrar a palavra. Input seria em inglês, tá? Sim. A começar pelos miúdos, pelos da escola de dança. Sim, depois de explicado a exposição, e foram eles que escolheram, aquilo são poses das fotografias, e foram eles que escolheram as fotografias. E foram eles que trabalharam depois com a coreógrafa, foram eles que tiveram, ou seja, não é bem o controle, mas que decidiram não só o que imagens é que queriam reproduzir, já sabiam porque aquilo era um zoo humano, que as pessoas estavam ali em exposição, como é que eles queriam representar o corpo deles, o que é que eles queriam mostrar. Pronto. Isso eu não tive nenhuma... não direcionei. Ou seja, eu disse-lhes, vocês vão dançar esta música do Rameau. E claro, explicámos também o que era a música, o contexto histórico. E para vocês, como são vocês, vão ter direito ao original, à da ópera. Os outros têm todos versões. E a partir daí foi a construção, com a música, com as imagens que escolheram e com o trabalho com a coreógrafa. A atriz, a primeira coisa que fiz, o primeiro encontro que tive com ela foi levar-lhe uma publicação do Museu do Centro Português de Fotografia, que é a entidade do Porto, que é a entidade que tem o espólio das fotografias da exposição, e levei-lhe o livro e disse assim, olha isto. O filme chama-se Rosinha e Outros Bichos do Mato. Esta é a Rosinha e tu vais ser a Rosinha. Pronto, ela não conhecia a exposição, ela não conhecia aquelas imagens. Eu disse assim, olha, eu tenho algumas ideias, não sei exatamente neste momento o que é que são. Sei que gostava de trabalhar contigo estas imagens e que gostava de falar também contigo para o filme, para tu me contares a tua experiência de guineense, também de mulher na atualidade. Pronto. Depois, tudo o que se passou, especialmente as coisas com as minhotas, foi também falando com as minhotas, vendo o que é que significaria, qual é que era a potencialidade de fazer aquela cena com do traje, ela a ser trajada. E aí eu disse assim à Binete, olha, estamos a tentar vamos fazer isto. Pensa o que é que isto significa para ti. Não precisas de me dizer, só precisas de saber se contamos contigo ou não. Por isso, eu até hoje não sei o que é que a Binete, o que é que ela pensou quando estava a ser trajada. Eu disse simplesmente assim, olha, eu gostava que no fim voltássemos à pose da Rosinha. Pronto, e foi assim, foi construído assim. Ela ficou muito agarrada pela presença fílmica da Rosinha, aqueles 10 segundos, e ela queria fazer alguma coisa com aquilo. Eu disse, então, e se eu não te deixasse fazer? E se eu te direcionasse e tu reproduzisses aquilo? E ela, vou pensar, está bem. E tudo foi feito um bocadinho, um bocado assim, o trabalho com eles. Temos mais perguntas?
Há uma coisa muito forte, muito potente, como é que te encaraste aos grandes símbolos nacionais da identidade portuguesa, como as minhotas, as imagens dos anos 30, o fotógrafo que é capaz de criar os arquétipos das diferentes regiões portuguesas, não é? Muito semelhante como aconteceu também aqui, com os trajes, e tudo foi quase uma invenção, não é? Aquele atlas etnográfico que nós tínhamos também e o olhar pseudo-colonial, o mundo do campo, da agricultura, não é? E os estereótipos, essa força que tem o momento de trajar a atriz, não é? A atriz, atriz do documentário em minhota. E então conseguiste apresentar o teu filme ao público português, que está um pouco de fora e dos temas dessas questões. E como é que foi a recepção da parte dos portugueses de rua, não é? E também as pessoas que criticam tanto, não é? A ideia colonial portuguesa e a formação nacional por detrás, que tem o colonialismo e o racismo e tal. Pois, esta questão, só um bocadinho do contexto desta questão destas minhotas. Havia uma coisa muito importante, que as ditaduras só funcionam, acho eu, quando há alguém disposto também a aprender bem uma lição. E neste caso era preciso não só dizer aos portugueses como é que eles deviam olhar para os outros, e era de uma forma, os outros eram inferiores e eles eram superiores, mas também era preciso dizer aos portugueses quem é que eles eram, porque eles não sabiam. Pronto. E foi assim que esta história das minhotas começou, porque realmente havia esse lado do trajar, mas que não tinha esta carga e que só começou a ter com a ditadura, com o Estado Novo. E o que é a minhota? A minhota é a imagem da mulher recatada, submissa, sem voz, invisível, que não fala, que no fundo é a mulher na ditadura. A mulher com o olhar para baixo, a mulher do pudor, da religião, bonita, agradável. E então esse mito teve que ser construído, para depois ser utilizado, ainda hoje é. Bom, há aqui uma questão agora muito grave. As festas de Viana do Castelo, que é onde isto tudo se passa, têm-se intensificado também bastante nos últimos tempos. Depois da Revolução, depois da queda da ditadura, naturalmente houve algum abrandamento, e agora voltaram outra vez esta ideia, pelo nacionalismo voltou outra vez a ideia da minhota e do traje. E isto, claro, que cria grandes confusões nas pessoas que veem o filme. Assim, na realidade, só há para aí 100 grupos destes em Viana do Castelo, que é uma cidade muito pequenina, é a loucura. E só este grupo é que poderia fazer este filme, porque só eles é que têm a abertura para perceber que Portugal é um país racista, porque os outros grupos não iam aceitar de maneira nenhuma fazer um filme assim, pôr-se nesta posição. Por isso foi muito arriscado, e eu estou sempre a elogiá-las, porque também não é fácil, porque, por exemplo, muitas pessoas olharam para o filme e, por um lado, acharam que bonito que aquilo é, estarem a vestir a Rosinha, estão a ver, tudo em paz, foi tudo muito sereno e continua a ser. Outras viram que horror, estas minhotas são horríveis, fascistas. Ou seja, partiram logo para o preconceito agarrado ao Estado Novo, agarraram logo à ditadura. Ou seja, como se aquelas mulheres em 2024, 2023, ainda fossem umas fascistas de outro tempo, colonialistas, racistas.
Ou seja, aquelas mulheres também não podem ter a liberdade de trajar ou de viver as suas festas ou a cultura como a entendam. Também têm esse bloqueio de algumas pessoas. Por isso, as pessoas a verem o filme, muitas quiseram logo saber qual era o significado daquela cena, que eu não posso dizer exatamente qual é o significado fechado daquilo. Umas viram, ai que bonito que é o traje, e não viram mais nada. Outras viram com grande estranheza uma mulher negra estar vestida com o traje de minhota, porque toda a gente sabe que não há minhotas negras, pronto, que é outro preconceito. Algumas pessoas negras viram aquilo como estas fascistas a quererem negar à negra a sua identidade. Pronto, por isso continua tudo muito extremado. Na realidade, é a cena que criou mais, para além das questões da nudez, é sempre a cena que cria mais ebulição. Sim, é por causa disso, é porque ainda não se libertou. Aliás, toda a nossa história, o ensino da nossa história está refém da história é um grande problema do Estado Novo. Ainda os nossos manuais escolares ainda são muito agarrados à história que foi inventada durante a ditadura. Por isso ainda se fala dos descobrimentos, dos nossos heróis, dos Vascos da Gama, de todos esses nomes, ou seja, a nossa história é como se fosse um grande romance de cavalaria. É tudo uma ficção de heróis. E esta das minhotas é um caso paradigmático que lança logo grande confusão para quem vê o filme. No, bueno, Estou a rir porque o contexto, eu acho que a Espanha também, muito semelhante. A Espanha mesmo, bom, em alguns lugares fizeram muitos esforços também, mas a retórica é a mesma, não é? A lenda dos conquistadores, não é? A reconquista ainda se fala, os descobrimentos também, qualquer manual de escola se encontra a mesma coisa. Bom, agora sim, já falámos entre nós, aliás, já pesquisei um bocado no teu filme, apesar de ter a economia dos meios que eu transmiti logo no início, é muito sóbrio, que o cinema português em geral é assim, não é? É muito sóbrio. Mas para mim agora o cinema mais interessante da Europa, quase da metade do mundo, o mais interessante é em Portugal. Tem a ver com a sobriedade, a economia dos meios e também com o poupar, não é? Porque, por cima de tudo, o que interessa é contar as histórias e mostrar as emoções. Apesar de sóbrio que tem o teu filme, eu acho que conseguimos ligar muito, conectar com a personagem da Rosinha, compreender o problema desde as emoções. E um ponto que para mim é o clímax, que é a cúspide do filme, e de onde que sai essa imagem, é a zebra. A zebra que está a correr na planície enorme. Para mim é uma imagem, é o ícone, essa imagem para mim, do significado, do colonialismo, do poder branco, do domínio branco num território, um poder ilimitado num território que é ilimitado também, não é? Sonhar com o poder, como é que conseguiram sonhar com tanto poder num espaço tão grande? De onde que provém a imagem da zebra? Onde que tiraste a imagem? Porque na altura do filme é fantástico, também é muito importante. Antes de responder isso, vou aqui a outra questão que me leva sempre... Tenho sempre uma pergunta, que é... O filme chama-se Rosinha e Outros Bichos do Mato. Pronto. Eu, durante a feitura do filme todo, perguntei aos miúdos, à atriz, à equipa, quem é que eram os bichos do mato. E não houve dúvida nenhuma que os bichos do mato éramos nós, os caçadores, os homens brancos, os colonialistas, de certa forma também as próprias minhotas, éramos o nós. O nós éramos os bichos do mato. Não era a Rosinha e os outros negros. Não estava... E, aliás, eu não sei se funciona em Espanha. Bicho do mato tem outra conotação, tem um sentido popular de expressão. Um bicho do mato é um animal, é uma pessoa
meia tímida, que se comporta de uma forma meia, não gosta de se misturar, que gosta mais reservada. Quando as crianças ficam um bocado arredadas, as mães dizem: não ligues, ele é um bicho do mato. Pronto. Não havia dúvida nenhuma. É claro que com o passar do tempo há países que não percebem, mas eu percebo que se calhar não percebem a ironia. Acham que realmente eu estou a dizer que é a Rosinha e os outros negros que são os outros bichos do mato. E eu acho que um grande exemplo de bichos selvagens do mato são esses homens que aparecem no filme da Zebra, que representam exatamente aquele poder mais mesquinho, salta por cima da zebra e dá o pontapé. Onde é que eu descobri esse filme? Eu descobri esse filme na Cinemateca Digital, mesmo sítio onde estão os filmes oficiais da exposição, e são filmes que foram feitos em África, os primeiros filmes coloniais de expedições, a maior parte deles de caça, feitos por caçadores no início dos anos 30. E eu, quando vi aquilo, pensei: cá está, é a imagem síntese de toda esta história, colonial. É à vontade com que se maltrata, com que falta de respeito, sem qualquer pensamento elaborado, é só a posição do caçador. E eu pensei, isto vai já para o filme, tem que entrar de alguma forma. E lá está. E foi assim, foi olhando para aquela imagem, pensando que era uma imagem síntese do possuir, do colonizar, do caçar, porque isto é tudo, porque o colonialismo português, e acho que todos os colonialismos, têm esse lado de uma grande caçada, no sentido dos troféus todos, não é? Aliás, a própria Conferência de Berlim é para ver quem é que ganhava, quem é que ficava com mais troféus ou com acesso a mais território. Foi aí que começou a grande história de Portugal, foi sentir-se humilhado. E a partir daí, se o disparate já tinha sido enorme, como... Pronto, começou com o tráfico das pessoas, então aí no século XIX passámos para essa dimensão colonial, que depois encontrou o sítio perfeito nos anos 30 na Europa, com toda a ideologia e tudo o que sabemos que aí se passou. Por isso aquela zebra tinha que entrar no filme como essa imagem. Assim como os outros animais. É interessante, eu sei que a pergunta não foi essa, mas agora já que estou aqui estive a pensar, por causa das sessões em Portugal, muitas pessoas que veem o filme dizem que não percebem o que é que faz ali aquele início e especialmente aquele fim. O que é que interessa aquele museu? O que é que aquilo quer dizer? Pois, é porque muitas vezes a história colonial é vista só como uma luta cultural, civilizacional de tu e o eu. Não veem as ramificações todas ambientais do que é, ou seja, o tráfico de animais, das árvores, de todo o mundo vegetal, de toda uma cultura que não é só uma cultura definida como nós definimos. É comida e música. Não, há tudo mais, e é muito importante reconhecer todas as vertentes do que é que foi o colonialismo e o que é que foi a presença de Portugal em África, que teve esta dimensão naturalista e de expedição, mas que foi toda uma história de violência incrível. Não há colonialismo bom, por isso acho que aí não é uma expressão, acho que não sou muito polémica a dizer com esta expressão, acho que podemos todos concordar. Sí, bueno, justo casi solo por cerrar, que justo casi se cerró la... Simplesmente encerramos a sessão de ontem a falar sobre isso.
É muito simples ver a herança colonial no museu, não é? Um museu com objetos, mas a ciência por trás tem essa camada de neutralidade do Museu de História Natural que tem a mesma conotação colonial, não? Vamos encerrar. Muchas gracias. Obrigado nós.